Shalom, nós estamos aqui nessa noite para estudarmos um pouco mais sobre as Escrituras Sagradas. Nós estamos estudando sobre o contexto do dilúvio, né? E esse tema Jesus e Noé, passado, presente e futuro, porque a história do dilúvio, ela não apenas é um fato que ocorreu no passado, mas, além disso, ela serve como lição para nós no atual momento. E também ela vai nos mostrar, apontar profecias acerca do futuro. Mas antes da gente falar do dilúvio em si, nós estamos meditando aí sobre esse contexto, né? Como eram os dias anteriores ao dilúvio? Jesus falou que os dias anteriores ao dilúvio, eles têm tudo a ver com o futuro, né? Com a sua volta. Então, vamos lá. Estamos meditando nesse tópico, né? Quem são os gigantes? Porque lá em Gênesis, no capítulo 6, depois que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, ou os filhos de Elohim se uniram às filhas de Adão, aparecem aí, se destacam na história esses homens, né, chamados de gigantes. Bom, lá em Gênesis 6 diz assim, né, havia naqueles dias gigantes na terra. Que diz? Os dias em que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens. Tinha gigante na terra. Mas também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Então, havia gigantes antes e havia gigantes depois. Os gigantes não são produtos da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Tá? Já havia gigantes antes. Porém, esses gigantes que surgiram depois dessa união, dessas uniões, dessa mistura, estes eram os valentes, diz o texto. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então, esses gigantes que nascem após a união dos filhos de Deus com as filhas dos homens são chamados de valentes da antiguidade e são chamados de homens de nome, de renome ou de fama. E aí o texto continua dizendo: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E aí Deus trouxe o dilúvio sobre a terra por conta de tudo isso. Pois bem, temos a primeira pergunta. Os gigantes surgiram após os filhos de Deus tomarem as filhas dos homens? Como nós dissemos, não. Né? Antes da mistura, ou seja, desde os dias de Adão até os dias de Caim, havia naqueles dias os gigantes na terra, né? Ou, lá no hebraico, os nefilins na terra. E após a mistura, após os filhos de Deus se unirem às filhas dos homens, também, né, havia os gigantes, né? Nos dias de Noé, ou seja, nos dias anteriores ao dilúvio, tinha gigante também. E aí muita gente, quando lê esse texto, associa o texto com mitologias, né, com fábulas, né, e não tem nada a ver. Gigantes, quando a Bíblia usa esse termo, ela não está falando de homens do tamanho de prédio, do tamanho de montanhas, né, que faz tremer a terra, não é nada disso. Né? Como eram então os gigantes que a Bíblia relata? Né? A Bíblia vai falar de três termos hebraicos referindo-se aos gigantes. Né? Então, em Números 13, por exemplo, do versículo 22 ao versículo 33, os nefilins, eles são associados aos anaquins. Tanto nefilim quanto anaquim são traduzidos como gigantes, dependendo da passagem. E lá em Deuteronômio 2, do 9 ao 21, os refaíns são associados aos anaquins também. Então, nefilins e refaíns são associados aos anaquins. Então, esses três termos, eles são utilizados na Bíblia e são traduzidos como gigantes. E se a gente pegar, né, esses termos, né, esses gigantes, nas escrituras, nós vemos o tamanho deles. Né? Por exemplo, o egípcio, né, tinha 2,20 metros de altura.
E o Golias, né, o famoso gigante Golias, que Davi derrotou, ele tinha 2,90 m de altura, né? Muito grande, muito alto, né? Monstruosamente alto. Só que não tem nada a ver com as fábulas que a gente vê por aí. Então, essa imagem que a gente tem aí, esse desenho, representa aí uma comparação, né? Como os homens do tamanho médio dos dias de hoje e os homens que, por exemplo, como Golias, né? Que eram terrivelmente grandes, mas isso não significa que eles eram do tamanho de prédio, do tamanho de monte, né? Não tem isso, não existe isso. As mulheres não conseguiriam nem gerar, né, uma situação como essa. Pois bem, então se havia antes da mistura gigante e depois da mistura haviam gigantes. Durante a invasão de Canaã, né, nos dias de Moisés, até os dias de Davi, haviam gigantes, né? São os textos que a gente leu, em Números e Deuteronômio, são os gigantes que haviam na Bíblia. E na atualidade, né, surge a pergunta que a gente fez, né, na aula anterior. Na atualidade, existem gigantes? Né? Se a gente for falar desses tamanhos, né, a gente tem algumas comparações. Né? O maior homem que foi registrado e que foi fotografado, na verdade, né, nos nossos livros mais atuais, né, o Robert tinha 2,74 m de altura. Né? Então, ele quase do tamanho do Golias. Né? O Golias ainda era um pouco maior. E no Brasil a gente teve o Ninão, né? Temos o Ninão, de 2 metros e quase 2,40 m de altura, né? Que ele foi, inclusive, no programa do Silvio Santos. Muito alto. É claro que tudo isso, né, que a gente vê na atualidade, né, nos últimos anos, são anomalias, né? Essas pessoas têm algum tipo de anomalia. Né? Só que na época, nos dias anteriores ao dilúvio, o sistema da Terra, né, o clima, a temperatura, tudo era diferente, né? A alimentação era diferente, a forma de vida, né, era muito mais saudável. Então, tinha mais propensão a ser mais comum isso. Bom, e se eles não eram tão altos assim, né, como se imagina, né, o gigante dos filmes e dos desenhos, qual o real significado de Nefilim? Então, Nefilim não significa o foco ali não é o alvo deles serem grandes, mas sim, Nefilim significa, vem, né, do termo hebraico nafal, são caídos, né, são homens caídos. Caído não no sentido de cair literalmente, né, mas de estarem fracos, frios espiritualmente, né, de pessoas que estiveram na presença de Deus e caíram. Também significa brigões, tiranos, violentos e lendas. Então, o termo Nefilim é mais do que simplesmente um cara muito alto. O foco não é esse, né? Nunca foi. O foco é o comportamento deles, a ação que eles tinham diante da sociedade. Né? E quem eram eles? Né? Quem eram os gigantes? Nós vamos ver, né, numa comparação que a gente tem feito até aqui. Lá em Gênesis 3, nós temos a semente da serpente, ou seja, a semente, né, os descendentes de Satã, em detrimento da semente da mulher, né, o descendente da mulher. Nós vemos os descendentes de Satã produzindo aí no mundo, né, uma situação ruim, né, de dores durante o parto, de espinhos, né, na natureza, enfim. E comparando lá com a semente da mulher, nós vemos dores mais suaves e com frutos abençoados, né? Então a gente compara aí o espinho com o trigo, né, nesse desenho. Em Gênesis 4 e 5, a gente vê já a comparação do resultado de Gênesis 3. Se em Gênesis 3 era uma profecia do que aconteceria, em Gênesis 4 e 5, nós vemos literalmente, né, a semente
da serpente, né, a semente de Satã, representada aí por Caim e a sua família. Nós confirmamos isso pela própria Bíblia, lá em 1 João, quando diz que Caim era do diabo, né, ele era filho do maligno. E nós vemos a família de Sete, em Gênesis 5, né, de homens que, não que todos buscassem Deus, mas a gente vê uma família de homens que se dedicam para buscar o Senhor. A Bíblia vai dizer que nos dias de Enos se começou a invocar o nome do Senhor. Nós vemos em Enoque, um homem que andou com Deus e foi tomado, foi arrebatado, né? E ninguém mais o encontrou. Nós vemos Noé, um homem que foi justo, reto em seus caminhos, né, em sua geração, que achou graça aos olhos do Senhor e que andou com Deus também, né? E aí, e também Sem, né, o filho de Noé. Ok. E aí depois, em Gênesis 6, nós vemos de um lado as filhas de Adão, as filhas dos homens, de um lado, e os filhos de Deus, né, os filhos de Elohim, de outro lado. Então nós conseguimos traçar aí uma comparação, né, da semente do diabo e da semente da mulher, né, dos filhos de Deus. Lá em Gênesis 3 é chamado de a semente da serpente, de um lado, e em Gênesis 6, do outro lado, é chamado de filhos de Deus. Então a gente tem os filhos do diabo e os filhos de Deus. Só que em Gênesis 6 existe uma união, né, dos filhos do diabo com os filhos de Deus. Então temos lá, logicamente, gigantes lá do lado dos descendentes de Satã. É fato que esses homens brigões, valentes, né, desses homens que são furiosos, né, eles estão do lado da família de Caim. E isso se comprova porque a profecia já dizia isso, né, em Gênesis 3, que a descendência da serpente teria inimizade, né, entre, entre eles e a descendência da mulher. E nós vemos, né, esse termo Satã, que vai aparecer no decorrer das Escrituras, a começar lá do livro de Jó. Nós vemos que a palavra Satã, em cada uma das suas letras, representa a serpente que devora, né, que consome, que destrói a semente, a vida. Então, nós vemos que Satã representa a serpente que quer devorar a semente. Que semente? A semente de Deus, a semente da mulher. E isso se confirma em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 4, quando diz que a cauda, né, do dragão, a cauda de Satã, depois de levar a Paicira a terça parte das estrelas do céu, lançou sobre a terra, e ele ficou parado diante da mulher que havia de dar à luz. É claro que aqui não é Eva, né, mas existe uma representação aqui de Satã diante de uma mulher, para que quando ela desse à luz, ele lhe tragasse o filho. Então, o objetivo de Satã sempre foi, desde o princípio, né, aguardar e destruir, tragar, né, devorar a semente de Deus, os filhos de Deus. E a gente vê isso lá em Caim e Abel, quando Caim mata o seu irmão, e a gente vai verificar no decorrer das Escrituras e até os dias atuais, Satã usando os seus, entre aspas, filhos, para tentar destruir a semente de Deus, né, os filhos de Deus. Jesus também ele conta uma parábola, né, sobre aqueles que mataram os servos de Deus ao longo da história e aqueles que, por último, matariam o próprio herdeiro, o próprio filho de Deus. Então, quem ainda não leu, tem a oportunidade de ler a parábola dos lavradores maus que se encontram que se encontra em Mateus 21, do versículo 33 ao 40. E diz assim, né? Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha. Então, o pai, né, Deus, e arrendou aos lavradores, ou seja, entregou para determinados lavradores cuidar desse campo, cuidar dessa vinha, né? Zelar por ela, para que ela pudesse dar frutos. E quando, né, chegando o tempo dos frutos, os lavradores apoderaram-se dos servos, feriram um
mataram outro e apedrejaram outro. Então, os lavradores representam os líderes, aqueles que deveriam cuidar, né, da vinha, cuidar dos frutos. Eles mataram os servos do Pai. Eles mataram os servos de Deus. Prenderam, feriram, mataram e apedrejaram. É claro que a gente aqui só está com o resumo da parábola, né, que ela é maior. E depois enviou outros servos e, em maior número do que os primeiros, eles fizeram a mesma coisa. Então, ao longo da história da humanidade, houve muitos servos de Deus, houveram muitos servos de Deus que foram enviados por Deus para trazer a verdade, para pregar a verdade, para levar os frutos de volta para Deus, a honra de volta para Deus. Mas os lavradores maus mataram esses homens. E por último, né, o resumo aqui diz: mas os lavradores, vendo o Filho, ou seja, o Filho de Deus, né, o Senhor Jesus, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Então Jesus se identifica, né, como o filho do dono da vinha, o filho do Pai, o filho de Deus, que seria morto pelos lavradores. E quem são esses lavradores maus? Os religiosos da época, os líderes religiosos, eles reconhecem que Jesus estava falando com eles. Mas a história não começou com eles, começou desde o princípio, desde quando Deus, ao plantar o Éden nesse mundo, ao plantar o jardim no Éden, perdão, Deus já entregou esse mundo, né, e os frutos, né, os povos que viriam a determinados lavradores, mas eles fizeram o contrário, eles mataram os frutos, eles mataram os servos de Deus. E aí é onde a gente se liga, né, o fato de Deus ter dado a terra para Adão cuidar. Adão era lavrador, segundo Gênesis 3:23, e depois Caim segue, né, a profissão do seu pai como lavrador da terra. Adão, a gente não vê ele literalmente matando ninguém, mas ele trouxe a morte a todos, né? Como a gente vê em Romanos, por exemplo, né? E Caim, a gente vê literalmente ele fazendo isso, né? Matando o servo de Deus chamado Abel. Na descendência de Caim, nós vemos homens maus, né? A continuação desse ministério satânico. Nós vemos, por exemplo, né, a vida de Lameque, que declara para as suas duas mulheres que ele matou o homem porque o feriu e um jovem, um mancebo, porque pisou nele. E ele se considera 70 vezes pior do que Caim. E, por fim, né, um dos filhos de Lameque é Tubal-Caim, né, que significa o retorno de Caim. E ele é justamente o mestre em toda a obra de cobre e ferro. Né? Então, ele vai preparar todo tipo de metal e com certeza não é para o bem. Então nós vemos aí uma sequência de homens, os lavradores maus, dispostos a matar. E matar a quem? Bom, a profecia em Gênesis 3 dizia que a semente da serpente iria ter inimizade com a semente da mulher. Então, a descendência de Caim, a descendência de Satã, né, ela perseguiu e matou os descendentes de Deus, os filhos de Deus. Aí tem mais uma pergunta, né? Se havia gigantes antes e depois da mistura, e mesmo após o dilúvio, o que irritou tanto a Deus? Então, é uma pergunta muito importante ali em Gênesis, no capítulo 6, porque o que causou o dilúvio é o que trouxe esse juízo sobre toda a terra. E a gente vai ver, por exemplo, em Gênesis 6, no capítulo 5, uma das primeiras respostas, né? Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então nós vemos que com essa união dos filhos de Deus com as filhas dos homens, o resultado não foi bom, porque a maldade que havia lá entre os descendentes de Caim, a maldade que havia lá na semente de Satã se multiplicou sobre a terra. A maldade só cresceu. E agora os pensamentos do coração do homem
era só mal. Nós vemos também no mesmo capítulo, na Gênesis 6, no versículo 11, dizendo o seguinte, e aí já tem o gigante, né? A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E aqui o texto diz: encheu-se a terra de violência. Então, assim que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, a maldade se multiplicou até que chegou ao ponto que a terra se encheu de violência, estava completamente corrompida, estava totalmente ao contrário daquilo que Deus idealizou. Em Gênesis 6:12 diz: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E quando as escrituras diz que toda a carne, né, então é carne logicamente do ser humano, mas de alguma forma, né, nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas ações, elas influenciam as ações até mesmo dos animais, né? Dizem que quando a pessoa, né, o dono é violento, isso o animal reproduz essa violência, essa agressividade, enfim. E os animais, né, a natureza, ela foi toda corrompida. E nós vemos que o planeta foi corrompido por causa do pecado. E ainda nós vemos também Gênesis 6, no próximo versículo, né, versículo 13, dizendo: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Então Deus, ele decide trazer o juízo, Deus decide trazer o dilúvio. Por quê? Porque a terra estava longe, a terra estava fora dos propósitos do Senhor. E mais à frente, né, em Gênesis 8, no versículo 21, parte B, diz, né, a imaginação do homem é má desde a sua meninice. Então, desde a infância, o homem, né, a gente já nasce, né, com essa influência negativa, com essa influência de pecado, com essa influência maligna, né? A gente herdou, né, tudo isso. A humanidade estava de uma forma que era irreversível, naturalmente falando. E se os filhos de Deus, né, de Elohim, são os que invocam o Senhor, o que ocorreu para surgirem gigantes em seu grupo? Como é que, dentre os filhos de Deus, vai ter gigantes? Né? E por que a terra se encheu totalmente de corrupção e de maldade e violência? Então, aqui a gente dá um exemplo. Né? Imagina aí um copo completamente sujo, né, com algum líquido sujo, e um copo limpo. E aí eu faço uma mistura. Então, se a gente mistura os dois, aí a gente tem o resultado ali após a mistura. Os dois copos ficam com água suja. E os dois copos ficam com água, com líquido sujo. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Antes havia uma separação entre os filhos de Satã, os filhos da serpente, e de um outro lado, os filhos de Deus. Só que quando eles se misturaram, né, e se deram em casamento, se casaram, e ocorreu a mistura, agora está tudo sujo, está tudo contaminado, corrompido. Por isso que a Bíblia vai dizer, por exemplo, em 2 Coríntios 6,14, nos dá um conselho, né, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então, aí o julgo desigual, né? O conselho do Senhor é que isso não ocorra. Bom, como a gente falou, de um lado, a semente da serpente. Do outro lado, os filhos de Deus. Dos filhos da serpente, nós temos os gigantes. Mas agora, entre os filhos de Deus, aqueles que foram originados através da mistura, nós temos os valentes, né? Os gigantes valentes, os gigantes guerreiros, em outras palavras, né? E os famosos, né? Os gigantes de nome. Ou seja, quando os filhos de Deus se misturaram,
Eles produziram gigantes, mais ainda guerreiros e famosos. Então nós vemos aí os nefilins, que são homens brigões, tiranos, violentos, mas agora entre os filhos de Deus, ironicamente falando, nós temos os guerreiros da antiguidade, os guerreiros que ficaram famosos. Então, eles se tornaram piores ainda do que os antigos gigantes. Deus sonhou um dia, né, com Gênesis 1:28, quando ele estava criando o homem, quando ele estava planejando criar o homem, ele disse, né, Deus ao criar disse, Deus lhes disse, frutificai e multiplicai, enchei a terra. A terra deveria ser cheia de frutos abençoados por Deus, mas agora a terra está corrompida, a terra está manchada e a terra encheu-se de violência, né? O que era para ser cheio de trigo, cheio de fruto, agora está cheio de espinhos, cheio de dor, cheio de machucado, né? Cheio de violência. Então, depois que os filhos de Deus se unem às filhas dos homens, nós temos a pior geração de todos os tempos. Alguém pode falar que essa ou aquela é a pior geração, porém, é a geração que provou o maior juízo que o homem já conheceu, que foi um juízo que matou todos os seres humanos da face da Terra, né, ou quase todos. Então, essa geração, ela conseguiu chegar ao ápice, né, chegar ao extremo, chegar ao próprio Deus, falar, não tem jeito. Bom, se os filhos de Deus, se os filhos de Elohim são os que invocam o Senhor, qual a influência das filhas de Adão? Então, nós temos aí um exemplo, né, nos nossos dias, né, sobre a mistura, né, quando os filhos de Deus se misturam com a política, se misturam com outras crenças e religiões, né, seja às vezes no aparente, né, comunhão de paz, né, e começa a dar ouvidos a homens que não creem na verdade, que não creem na palavra de Deus, e ainda colocam em seus púlpitos e entregam seus microfones para que seja pregado, para que seja anunciado as mentiras. Nós vemos uma situação caótica, né? E foi assim que aconteceu. Mateus 12, né, ele me lembra muito esta situação, porque os filhos de Deus se tornaram piores do que os filhos do diabo. Que loucura é isso? Que controvérsia é isso? Mas vamos ver o que diz Mateus 12. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Pois bem, Jesus está falando sobre a sua geração, uma geração que vivia, né, na opressão, vivia, né, sobre a opressão política de Roma, mas vivia também sobre a opressão maligna de Satã. E Jesus vem e prega a verdade, e prega a paz, e cura, e liberta, e salva tantas vidas. Jesus opera tantos milagres e traz o reino de Deus sobre a terra. Mas aquela geração, né, muitos desprezam, muitos não valorizam. E aí Jesus fala que quando os demônios que anteriormente oprimiam, eles voltassem, eles voltariam com outros 7 piores, e aquela geração se tornaria pior. E é assim que nós vemos até hoje, né, quando uma pessoa que se encontrou com Jesus, uma pessoa que se encontrou com Deus e foi purificada e foi limpa, né, o Espírito Santo passou a habitar nessa vida
essa pessoa ela começou a mudar completamente, porém, se ela não valoriza a habitação do Espírito Santo, se ela não cuida da sua casa espiritual e se ela não busca a Deus, algo terrível acontece, porque os demônios que antes oprimiam essa pessoa, que antes habitavam nessa pessoa, eles fazem com que essa pessoa ela se torne 7 vezes pior do que era antes. Nós vemos que uma geração que despreza o Senhor, por mais que um dia ela esteve na presença de Deus, por mais que um dia ela esteve servindo a Deus, pelo fato dela em algum momento vacilar, ela se torna pior, e muitas vezes até do que a própria pessoa que não crê em Deus. Uma triste notícia, né? De a gente ver uma pessoa que esteve na casa de Deus, mas deu brecha para o inimigo e ela se torna muitas vezes pior do que uma pessoa que nunca conheceu a Deus. Esse é o recado de Jesus. Jesus nunca escondeu isso. Deus nunca escondeu isso da sua palavra. O desejo de Satã não é bagunçar simplesmente com quem já está em suas mãos. Quem já está nas mãos de Satã, ele já está, entre aspas, tranquilo, porque ele sabe o destino. Mas quem está na presença de Deus, Satã vai tentar de tudo. Satã vai tentar as últimas consequências para nos afastar da presença de Deus, para que a gente possa, se esfriar na fé, para que a gente pare de buscar, para que a gente pare de adorar o Senhor, para que a gente pare de estar em comunhão, com a igreja, pare de ler a sua palavra. Satã ele vai tentar fazer de tudo para que a gente se esfrie. E quando ele perceber que há uma brecha, ele vai fazer dessa pessoa 7 vezes pior do que ela era antes de conhecer a Deus. E foi isso que aconteceu com a geração anterior ao dilúvio. E é isso que acontece até hoje. Muitas vezes pessoas que foram utilizadas pelo Senhor para curar enfermos, para pregar a palavra, homens que fizeram coisas maravilhosas no reino de Deus, mas por se associar a práticas que não deveriam, por dar brecha, por se esfriar, Satã encontrou brecha, seja por conta de alguma mágoa, seja por conta de alguma intriga, seja por conta de alguma frustração, seja por conta de alguma doença, alguma coisa que o inimigo encontra ali, né, uma brechinha para ele atuar, para ele mudar a pessoa. E aí Satã volta, o demônio volta com outros 7. Aquela geração, né, ela se uniu às trevas. E quando ela se uniu às trevas, ela se tornou pior. Jesus, né, ele fala que nós devemos ser a luz do mundo. Então, nós temos aqui um recado, né? Nós não fomos chamados para nos unir ao mundo, mas para sermos sal e luz no mundo. Nós precisamos salgar, nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos ser luz em nosso comportamento. A questão não é estar próximo de uma pessoa pecadora, porque Jesus fazia questão de estar próximo aos pecadores. Jesus fazia questão de se assentar com os pecadores, com as prostitutas, com os cobradores de impostos, com quem a sociedade considerava como nada, mas o associar as práticas ao rir das práticas erradas, ao aceitar práticas que Deus reprova, isso aí Jesus fala que se nós fizermos isso, nós estamos perdendo o nosso sabor. E a história da igreja vai dizer também que quando a igreja se uniu ao Estado romano, no caso, é possível que ela tenha se tornado pior do que o próprio Império Romano, no que se refere às crueldades, né? Quantas crueldades na época da Inquisição, na época das Cruzadas, né, foi realizada, né, por aquela que se dizia igreja. Claro que não é a verdadeira igreja de Jesus, né, porque a igreja ela nunca aceitou, né, a violência, mas o grupo igreja, né, ele se corrompeu, ele foi corrompido por se associar, por se casar,
por fazer alianças com a política. No caso, a política da época era o Estado romano, né, o Império Romano. E é isso que nós vemos lá exatamente nos dias anteriores ao dilúvio, nos dias de Noé. Antes da mistura, antes dos filhos de Deus se unirem às filhas dos homens, havia os homens, né? Os nefilins, né? Os guerreiros, os brigões, os valentes da época. Mas entre a descendência de Caim. E quando os filhos de Deus eles se unem a essas mulheres, eles se unem, se casam com as mulheres lá que traziam sedução, que traziam encantamento da descendência de Caim, aí entre os filhos de Deus também surgem gigantes. E esses se tornam os guerreiros da antiguidade, os homens famosos da antiguidade, né, que se tornaram piores do que os anteriores gigantes. Bom, essa ilustração, né, representa o Éden, né, e o jardim no Éden. E foi dali que Adão saiu em direção ao Oriente. E aí gerou os filhos, né, vários filhos, mas a Bíblia destaca pelo menos dois, né, Abel e Caim. Só que Caim mata o seu irmão e ele sai de diante da face do Senhor. Esse fato dele sair diante da face do Senhor não significa que ele saiu dos olhos de Deus, porque aonde Caim foi, para onde ele poderia ir, Deus estava vendo, né? Deus enche o planeta, Deus enche o universo. Não tem um lugar onde Deus não esteja. Mas esse diante da face do Senhor tem um significado, né? Caim estava próximo ao Éden, pelo menos na porta do Éden, no local onde era adorado o nome do Senhor, onde ele mesmo e o seu irmão Abel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Mas ele preferiu seguir um caminho, se afastar da manifestação da presença do Senhor. E Judas vai dizer, né, que muitos seguiram, né, entraram pelo caminho de Caim, fizeram o mesmo, se afastaram de diante da face do Senhor. E ali Caim vai construir a sua cidade, né, vai levantar aí construções e na sua sociedade, na sua família, né, vai trazer uma série de situações, né, que vão contaminar a sua terra, né, vão contaminar aquela geração. Né? E é interessante essa questão da face do Senhor, porque lá no santuário, lá dentro do tabernáculo, para quem teve a oportunidade de já estudar o livro de Êxodo, onde fala sobre o tabernáculo, diz que os pães, né, da proposição, ou seja, os pães da face, eram aqueles pães que ficavam diante do véu, né, diante ali do Santo dos Santos, eram os pães da face. E diz, né, em Êxodo 25:30, né, e sobre a mesa porás o pão da proposição. Nas nossas traduções está escrito proposição, mas significa o pão da face. Né? Então, sobre a mesa porás o pão da face. Aí ele diz, perante a minha face, perpetuamente. Então, os pães, aqueles pães que ficavam ali na mesa, representam os pães que ficavam diante da face do Senhor. E o que seria estar diante da face do Senhor? É estar perto da presença de Deus, onde a presença de Deus se manifesta. Ali, né, na frente, tinha o altar de ouro, onde se oferecia o perfume, né, onde representa a oração, né, o chamado de incenso, né, que é o perfume, representa a oração, né, o clamor, representa a adoração. Então, representa o lugar onde se adorava a Deus. Então, Caim, quando ele sai de diante da face do Senhor, ele está saindo, né, ele está se distanciando da face do Senhor, do lugar da presença de Deus, ou seja, do lugar onde se adorava a Deus, onde os filhos de Deus buscavam ao Senhor. Né? E é interessante, né, e triste ao mesmo tempo que em Gênesis 6, no versículo 11 e 13,
vai dizer que a terra estava corrompida diante da face de Deus. Então, justamente do lugar onde Caim saiu, depois, né, os seus descendentes, eles voltam para lá e corrompem aquele lugar, né, porque os filhos de Deus que estavam ali, né, diante do santuário, diante do paraíso, eles se unem aos filhos de Caim. Eles se unem aos filhos de Satã e se corrompem. E ali é o local onde se adorava a Deus também fica corrompido. E interessante que Jó, no capítulo 22, do 15 ao 17, Jó vai se referir a uma geração antiga, a uma geração muito antiga. Ele vai dizer: queres seguir a vereda antiga, ou o caminho antigo, que pisaram os homens ímpios, os quais foram arrebatados antes do seu tempo, ou seja, morreram antes do seu tempo, e o seu fundamento se derramou qual um rio. Então nós vemos aí homens antigos, né, homens pecaminosos, iníquos, que traçaram um caminho, né, uma vereda antiga, um caminho antigo, mas só que eles foram mortos antes do tempo. E é interessante que Jó fala como se o seu fundamento se derramou qual um rio, ou seja, fala das águas, né? Homens que morreram pelas águas, morreram novos. Por quê? Porque seguiram um caminho antigo de homens ímpios. E o porquê? O que que esses homens diziam? Aí o último versículo vai dizer: diziam a Deus, retira-te de nós. E ainda, que é que o Todo-Poderoso nos pode fazer? Então, Jó, ele viveu ali nos dias um pouco depois, né, do dilúvio, alguns anos, um período depois do dilúvio, ali da Torre de Babel, né? E Jó ele vai falar sobre homens da antiguidade, né? Então, o mesmo termo, né, antigo, os gigantes da antiguidade, a gente consegue associar, né, aos filhos de Deus que se tornaram mais violentos, né, porque eles seguiram o caminho de Caim. Eles se uniram aos descendentes de Caim, se tornaram iníquos, se tornaram ímpios, né, se tornaram pecadores, mas foram mortos, né, foram levados pelas águas do dilúvio. E por que que isso aconteceu? Porque eles não queriam mais a Deus. Eles desprezaram a Deus. Eles pediram a Deus para que Deus se retirasse dele. E achavam que Deus não poderia fazer nada por eles. Muitas vezes, né, Satã, ele faz esse tipo de proposta. Ele coloca na cabeça de alguém de que não está adiantando servir a Deus. Como a própria mulher de Jó falou para Jó, né? Por que que você amaldiçoa esse Deus e morre, né? As provocações são muitas, porque parece, talvez, que pelo fato de você estar servindo ao Senhor, as coisas ruins têm acontecido. E imagina os filhos de Deus sendo perseguidos pelos gigantes, sendo maltratados pelos gigantes, pela família de Caim, sendo mortos pela família de Caim, sendo saqueados pela família de Caim, que já não poderia mais lavrar a terra porque estavam amaldiçoados, então precisavam roubar, saquear. Então os filhos de Deus estavam sendo oprimidos. E quem sabe eles pensaram, se nós nos associarmos a esses gigantes, nós poderemos gerar também gigantes e nós ficaremos páreo a páreo. Poderemos lutar contra eles. Quem sabe, né, a igreja do passado pensou, né, se a gente se associar com o Império Romano, a gente vai parar de ser perseguido. A igreja sofria muito, muitos crentes eram mortos. E quando a igreja se associa com o Império Romano, de fato a perseguição acabou. Só que o resultado dessas associações, que aparentemente são para nos trazer algum tipo de benefício, que são aparentemente para nos trazer algum tipo de conforto, essas associações com as trevas podem nos levar para longe de Deus, podem nos levar a se tornar pior do que o passado. Então foi isso que aconteceu com os filhos de Deus. Eles, talvez por medo, né, por sofrerem tanto, a gente vê isso interessante no próprio pai de Noé.
o Lameque. Se a gente ler lá em Gênesis 5, os últimos versículos, quando fala sobre o nascimento de Noé, a Bíblia nos diz que Lameque, ele dá o nome de Noé, ele dá esse nome que significa repouso, que significa descanso. E o pai de Noé, estranhamente, acusa a Deus, né? Olha o que o pai de Noé diz, né? Em Gênesis 5, no capítulo 28. Né? Viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, e chamou seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque está acusando a Deus de ter amaldiçoado a terra, como se Deus fosse culpado pela terra estar do jeito que estava, e ele encontra, ele acha que a solução dos seus problemas vai ser o seu filho Noé. Então, Noé significa consolo. Então, ele quer ter consolo na pessoa de Noé. Alguma coisa muito estranha estava acontecendo com aquela sociedade. Alguma coisa terrível estava acontecendo entre a família dos filhos de Deus, porque eles já não estavam mais esperando no Senhor. Eles já não estavam confiando mais em Deus, mas eles estavam gerando expectativas no homem, na força do homem, em seus casamentos errados, e nos seus filhos que seriam gerados, nos seus filhos gigantes. Mas foi horrível, né? Porque Noé não trouxe consolo para nenhum deles. Pelo contrário, Noé foi usado por Deus para trazer o juízo sobre a terra. E o interessante é que, enquanto os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens, enquanto os filhos de Deus desprezavam a Deus para se associar com os poderosos e para também serem poderosos e se protegerem, guerrearem, conquistarem, Noé, ele simplesmente escolhe andar com Deus. E em Gênesis 6, no versículo 18, Deus dá a resposta para Noé. Noé, eles, os meus servos, estão fazendo aliança com as filhas de Adão, com os filhos do diabo. Mas já que você escolheu ser meu amigo, já que você escolheu andar comigo, eu vou me casar com você. Então Deus, ele promete que faria uma aliança com Noé. Coisa linda. O arco colorido nos céus representa uma aliança, um anel que envolve toda a terra, uma aliança que Deus estava fazendo com a humanidade, uma nova aliança. E tudo por causa de um homem que resolveu andar com Deus, se tornar amigo de Deus, não praticar as mesmas coisas que os outros servos de Deus estavam fazendo naquele período, mas simplesmente escolheu se aliançar com o Criador dos céus e da terra, como aquele que tem todas as coisas sob controle, com aquele que, por mais que a gente não entenda os seus caminhos, os seus passos, mas nós sabemos que ele tem resposta para toda e qualquer situação. E precisamos continuar confiando nesse Deus maravilhoso, porque assim como ele se uniu, se aliançou, se casou com Noé, assim ele tem preparado um casamento, uma aliança, uma união com todos aqueles que amarem o nome de Jesus e o servirem até o fim, independente das circunstâncias. Amém? Que você possa meditar nessas palavras e, se Deus nos permitir, até semana que vem. Até a próxima.